Boa noite. Estamos iniciando mais um espaço dedicado, é claro, a toda a nossa comunidade Cidadania em Pauta da Escola Diocesana de Fé e Política. Conosco nesta noite o professor doutor Elias Dalabrida, que representa a Unicentro, a nossa Universidade Estadual do Centro-Oeste, nessa parceria com a Diocese. E também conosco aqui o professor e advogado doutor Arthur Bittencourt Júnior e ainda ministrante de conteúdos, o professor doutor Paulo Sirichuk. A todos também os nossos cumprimentos. E começamos a conversar, com o professor doutor Paulo Sirichuk, que é ministrante de conteúdos também na nossa Escola Diocesana de Fé e Política. É um prazer também receber os nossos estúdios. É um prazer também estar aqui, um prazer todo meu estar falando a todos os telespectadores, e trazer um pouco daquilo que a gente pretende trabalhar do ponto de vista de conteúdo, um pouco das experiências de vida que a gente tem, da vida em comunidade, da gestão propriamente dita, que é a minha área de formação. Então é um prazer muito, muito grande estar podendo dividir um pouco daquilo que eu tenho aprendido aí na minha vida acadêmica e na minha vida como cidadão, enfatizando que eu sou um guarapuavano, Eu sempre falo leite quente dente, sou desta terra, gosto muito de Guarapuava, gosto muito desse povo, e sempre que puder e sempre que posso, estou sempre colocando os meus conhecimentos, as minhas experiências de vida para colaborar com a comunidade, colaborar com o lugar onde eu vivo. Coincidentemente, a sua matéria também versa sobre comunidades, não é? Isso, eu sempre gosto de dizer que, como parafraseando lá o Platão, nós somos um ser social. E nós, como seres sociais, nós vivemos em comunidade. A nossa vida acontece na comunidade. A gente aprende a viver. Eu sempre digo que nós aprendemos a ser humanos, pessoas na comunidade. E aprendemos a ser cidadãos na comunidade. Então, a nossa comunidade desde o seu princípio básico, que é o núcleo familiar, a escola, a igreja, o clube, etc. e tal, é ali que nós estamos vivendo. E uma das coisas importantes é que nós precisamos gerir isso, As comunidades, quanto maiores elas ficam, mais complexas elas ficam. E é preciso a gente aprender a se organizar nesse processo todo. Então, a minha disciplina na Escola de Fé e Política, fui convidado pelo professor Elias e pelo Arthur, e a minha disciplina é justamente essa na área de gestão. Como é que a gente forma? Como é que a gente se organiza na comunidade? Porque muitas vezes a gente lá na comunidade, a gente tem um problema, mas a gente sente esse problema na pele. Mas como é que a gente organiza para buscar soluções? Então a minha disciplina ela vai tratar especificamente disso. Alguns fundamentos da comunidade e alguns fundamentos de gestão da administração aplicado a essas comunidades. É isso que eu vou trazer no decorrer das minhas aulas. A expectativa é muito grande, Dividir um pouco de como é que a gente faz, como é que se organiza ainda. Bom, conosco também, o advogado, Arthur Bittencourt Júnior, que coordena também a Escola Diocesana de Fé e Política, mas também vai estar ministrando conteúdos sempre às sextas-feiras na área aí de política, A temática que a gente vai trabalhar esse semestre, Carbone, é a questão da legislação eleitoral. É uma temática, como já foi falado no programa anterior, que foi a pedido, inclusive, dos alunos, Então nós resolvemos implantar essa temática. E como se aproxima aí também um período eleitoral e as pessoas têm interesse em compreender ou até mesmo participar de um pleito eleitoral, embora essa não seja a vocação específica da Escola Diocesana de Fé e Política, de formar políticos, mas ela também tem esse papel, porque as coisas andam juntas, Muitas vezes a pessoa recebe uma formação e ali ela se sente motivada em vir a participar de uma forma mais direta dentro dessa questão política propriamente dita e daí resolve a concorrer a um cargo eletivo. E essa concorrência a um cargo eletivo vem a necessidade automática da pessoa compreender as regras do jogo, como funciona todo o processo eleitoral, e aí nós estamos buscando, aí, na medida do possível, passar alguns subsídios aí para os nossos alunos, para que eles possam compreender, entender, e quem também não for concorrer, até fiscalizar, acompanhar, muitas vezes até por uma questão até simplesmente de compreensão do sistema, porque às vezes a gente fica ouvindo uma notícia picadinha ali no rádio ou na televisão mesmo, uma reportagem muito curta, e dentro de um semestre todo você tem tempo de compreender melhor essas questões aí de quem pode concorrer, quais cargos, as idades que precisam, as coligações, etc, e tudo isso aí. Isso. É interessante isso também, até para que as pessoas possam compreender melhor, e entender também todo esse funcionamento,
de uma eleição, já que estamos às portas, né, de uma eleição, né? Aproveitando aqui a oportunidade, a questão agora do falecimento de um dos candidatos a presidente da República, surgem aí questões aí técnicas, né, que precisam ser elucidadas e muitas vezes precisa se compreender o que fazer, quais os prazos, como que se resolve. Vai se discutir muito da importância dos partidos dentro desse contexto político, porque o partido tem uma força efetivamente muito grande dentro do processo eleitoral, porque ele digamos assim, é o titular, né, dos mandatos dos eleitos, não é exclusivamente do eleito propriamente dito, e aí o partido tem toda essa prerrogativa de poder, conforme a questão do comportamento do candidato, se ele não cumprir as regras do jogo, a questão do estatuto, do regimento, o partido tem essa possibilidade de advertir, punir e até expulsar do próprio partido, e ficando com o mandato para o partido e entrando o sucessor, né? E às vezes as pessoas pensam que o cargo é daquela pessoa que foi eleita, e isso na prática não acontece. O que acontece é que os partidos realmente têm essa prerrogativa e o cargo eleito aí muitas vezes é dele, né, em regra. Bom, nesta edição, né, da escola, ou seja, neste período agora, neste semestre, nós teremos aí 3, né, disciplinas, que seriam a de comunidades, né? Gestão de comunidades. Legislação eleitoral e comunicação, né? Mídia e comunicação, que nós estaremos aí ministrando também estes conteúdos, né? Sempre às segundas-feiras também, discutindo também com os próprios participantes, né? A respeito da importância e do papel da comunicação na vida do cidadão, até para que as pessoas possam entender melhor o quanto é importante, já que todos nós nos comunicamos, isso é inerente do ser humano desde os seus primórdios, né? Tanto na comunicação verbal ou mesmo escrita, obviamente nesta caminhada. Então a gente vai conversando isso, né, com os participantes, né, e trocando experiências principalmente, já que temos também uma longa caminhada, né, na área da comunicação. Professor Elias também conosco, né, ele que é da coordenação também aí da escola e representa também a Unicentro dentro desta parceria. Boa noite a todos. É muito importante que se deixe claro que existe essa parceria entre a Escola Diocesana de Fé e Política e o Departamento de Filosofia da Unicentro, e que, de fato, tem sido uma parceria muito importante, congregando essas duas instituições sérias que visam a promoção da cidadania, da construção da cidadania, para que os cidadãos e cidadãs da nossa região tenham consciência dos seus direitos, lutem pelos seus direitos, e por isso é que existe essa parceria. Notadamente, isso vem sendo feito e já estamos na 4ª edição, né, com ciência política e agora também com legislação eleitoral, que é uma temática oferecida a pedido da comunidade. Então, essa 4ª edição estão estreando aí pessoas como, por exemplo, o Carbone. Né? O Carbone é nosso novo ministrante de conteúdos, o Paulo também, que já elucidou os seus objetivos. Mas eu acho que na área da comunicação é muito importante, porque nós vivemos uma revolução midiática. Isso. Uma revolução midiática a nível mundial, né? Haja vista que o movimento dos indignados, que começou em maio de 2011 na Espanha, fez com que se explodisse em todos os cantos do mundo, né? Jovens, pessoas insatisfeitas com alguma prática, por exemplo, as práticas antidemocráticas, as práticas de financiamento de dinheiro, né? Particular e tal, para as campanhas. Tudo isso fez com que houvesse uma grande revolução. Hoje é importante que todos os cidadãos e cidadãs saibam a utilização correta, né, e ética dos meios de comunicação. Carbone, eu acho que seria interessante você colocar alguns pontos sobre isso. Essa questão também dos meios de comunicação, né, se discute muito hoje também, né, em nosso país, não só em nosso país, né, mas mesmo na América Latina, tanto na Argentina, que se discutiu até recentemente também essa questão dos meios de comunicação, e se levanta também até alguns questionamentos de que poderia, talvez, até o governo ou instituições, no caso, como o próprio Congresso, querer cercear, que não é exatamente isso, né, que se quer, o que a sociedade quer e deseja, pelo menos uma parcela significativa, não é da sociedade, não quer policiar aí os meios de comunicação.
mas que os mesmos também tenham alguns limites para a questão de expressão, né? É isso, acho que se pensa também e se discute também, né? Neste momento também, né? A comunicação ela é importante porque a questão da verdade, a busca da veracidade dos fatos, né? Isso é muito importante. Há um distorcionamento sobre essas questões, a questão da ideologia, e é muito importante hoje nós sabermos analisar criticamente, ter uma consciência crítica a respeito dos meios de comunicação. E isso é ventilado dentro da mensagem cristã nas diversas igrejas, né? Existem os documentos, existem posições claras sobre isso. Dentro, por exemplo, da própria Igreja Católica, nós temos as pastorais da comunicação, né? Tudo isso é importante. E outras igrejas também, as igrejas cristãs. E é uma preocupação mundial essa questão, porque hoje você não pode andar sem um celular, hoje você tem que ouvir, tem que interagir, e tudo isso é importante muito para que a gente possa ter uma consciência cidadã, crítica e ao mesmo tempo ativa, sabendo filtrar e sabendo utilizar corretamente, eticamente os meios de comunicação em todos os nossos momentos da nossa vida. Bom, professor, aproveitando também, né, já que falamos também, estamos abordando nesta noite também, principalmente a questão até dos conteúdos, né, o que serão ministrados nesta etapa, né, da escola também, né? E há uma preocupação também, como o senhor falava há pouco, a respeito também das leis que regem a questão das eleições, né? Por isso até que se oferece também esta modalidade. Interessante nessa conversa, ouvindo o professor Elias, observar que as temáticas que estão sendo ofertadas nesse semestre agora, elas estão interagindo entre si. São entrelaçadas, né? Elas isso, se né? complementam. Isso mesmo. A questão da gestão, a questão da comunicação e a questão técnica também de como é regulado, como o regimento de como as coisas funcionam na parte um pouco mais técnica ou um pouco mais processual também. Então tem todas as questões aí da comunicação que é imprescindível, como o professor Elias também frisou, e sem dúvida nenhuma que a informação leva a um objetivo. Para quê? Né? Aonde, como vamos utilizar essa questão da informação, e aí temos a preocupação como cidadão consciente de buscar a implementação dessa informação dentro de uma comunidade. Aí a temática do professor Paulo é muito importante, que vai buscar por intermédio da informação que é captada e também buscando um pouco de informação na questão da própria legislação, porque não tem como você gerir algo sem a compreensão das regras do jogo. É indispensável isso aí. Isso de fato, né? Por exemplo, você pega a primeira organização social de comunidade que você tem, ela é informal, né? Você reúne 2 ou 3, 4 pessoas e você começa um grupo formal. Agora, a tendência normal é que isso vai evoluir por uma questão de formalidades. Nós somos um país que temos um arcabouço jurídico, né? Então, por exemplo, eu vou formar uma associação, eu tenho que ter um arcabouço jurídico, atas, eu tenho que ter o regimento, eu tenho que ter estatutos, que é a parte jurídica que o Dr. Arthur fala. Então, veja, é uma coisa complementando a outra. A questão de comunicação, a questão de responsabilidade. Estamos falando da área de comunicação, responsabilidade na comunicação. Às vezes, algumas organizações ou algumas comunidades, elas, quando elas espalham uma mensagem, elas têm que ter a contrapartida da responsabilidade delas no sentido de divulgar essas informações ou mesmo posicionar suas ideias. Por exemplo, os partidos políticos, eles são instituições que têm uma regulamentação, tem uma lei que estabelece eles, mas eles são responsabilizados na medida. Então, essa questão de gestão de comunidades, é preciso você ter o cimento jurídico. Senão você não consegue. E você precisa também do cimento da comunicação, porque não se processa uma comunidade sem norma jurídica, sem um embasamento, sem o corpo jurídico, e muito menos sem a comunicação que você frisou, que é uma coisa do início da humanidade. Né? A comunicação ela faz parte disso. Agora, você falou de uma temática muito interessante. Na verdade, essa discussão tem que evoluir para uma coisa maior. Não é que nós vamos... Alguém queira controlar a mídia, alguém queira cercear. Controle, né? É bem diferente. É bem diferente. É isso mesmo. Eu acho que o Estado, devidamente organizado, e principalmente um Estado que é o Estado brasileiro, que somos nós somos um Estado de base cristã. Então, nós temos certos limites. Então, você não pode, através dos meios de comunicação, que a gente tem noção do poder, o que é uma mídia, né? Uma mídia falada, uma mídia televisionada, o poder que ela tem sobre as pessoas, você não pode simplesmente jogar a mensagem ao ar
e sem ter uma contrapartida de responsabilidade moral, ética, econômica, cristã, que é o que o professor Elias fala. Então tudo isso é uma felicidade muito grande, porque nesses 6 meses, nesses módulos que a gente vai tratar, é uma coisa, como falou o Dr. Arthur, complementando o outro. E o pessoal vai ganhar, não tenha dúvida, vai ser uma coisa fantástica, vai ter assim digamos assim, uma linguagem que a gente usa lá, vai ter um up, né? Vai ter um salto qualitativo no seu conhecimento e na sua forma de agir, nas suas experiências. A gente vai dotar esse pessoal de algumas ferramentas, isso é muito importante. Bom, ainda com referência até à comunicação também, né? Nós temos agora também os programas eleitorais, né? Aí muitos se questionam também, mas como que é distribuído o horário, como é que um partido tem mais, outro tem menos, né? Tanto agora para o governo do Estado, até para o Senado, para a Assembleia Legislativa e mesmo para o Congresso Nacional e também para a Presidência da República, né? São divididos aí os tempos tanto no rádio quanto na TV, né? Sem dúvida, essa questão aí cria uma celeuma muito grande, muita gente tem dúvida da compreensão de como funciona essa questão da distribuição. Isso vai fazer parte da nossa abordagem dentro dessa temática da legislação eleitoral, vai ser estudado isso daí, o porquê, né? A questão de algumas coligações, né? Que tem mais e por que se coligam os partidos, a finalidade das coligações também é fazer com que o tempo que eles vão estar no ar, aí, tanto no rádio quanto na televisão, possa ser um pouco mais expressivo. Então eles vão somando lá assim, a capacidade de cada um, o potencial que cada um tem em termos dessa mídia representatividade, não é? Essa representatividade dentro do Congresso Nacional vai somar o que os partidos têm disponível aí e vão fazer uma composição para ter alguns minutos a mais quando for fazer o programa eleitoral. Os partidos, obviamente, que têm o maior número de cadeiras no Congresso Nacional, obviamente vão ter mais tempo, tanto no rádio quanto na TV, não é? É nessa proporção aí que é discutida aí a questão do espaço, né, da propaganda eleitoral. Por isso que no primeiro turno, né, é dividido proporcionalmente. Já no segundo turno, que equivale só para os cargos do Executivo, aí há o tempo perfeitamente igualitário, né? O tempo dele. Aí o tempo é igualitário, mas nesse primeiro turno, né, todo ele aí é dividido e muitas vezes as pessoas ficam a se perguntar, né, o porquê que é feito desta forma, né? Agora temos a questão interessante que foi levantado, né? Os partidos políticos hoje, o tempo de televisão é muito valorizado, a gente sabe do impacto, né? E tem uma coisa muito interessante que ocorre nisso. Às vezes os partidos políticos fazem coligações não pela sua ideologia ou pela sua maneira, mas em função do tempo de televisão. Perfeitamente. Entendeu? E aí você acaba deixando o que acontecia há 15, 20 anos atrás, que você tinha pessoas mais orgânicas, mais ideológicas. E hoje é mais uma questão de a maioria, né, de acordos fazem uma coligação por até uma questão até de sobrevivência, né? Isso. Você veja o poder da mídia, o poder da comunicação, né? Que às vezes sobrepõe a questão ideológica, etc. Exatamente. Rompem com toda a ideologia que o partido tem, muitas vezes, não sempre, né? Mas muitas vezes o partido se obriga a romper com todas as suas questões ideológicas e fazer uma coligação aí, às vezes, muitas vezes, até a contragosto, né, até da sua base, do que compõe o partido, mas por uma questão de sobrevivência dentro desse mercado aí político. E nós temos um número considerável de partidos, são mais de 30 partidos oficiais, né, em nosso país. Alguns deles, né, infelizmente, às vezes servem a interesses de determinados grupos somente, né? Então, infelizmente, acontece isso também. Infelizmente. Questiona-se também, na última aula que tivemos sobre esse tema, abordamos aí a questão de por que tantos partidos. Muitas pessoas questionam aí a questão de 1 ou 2 partidos, ou 3 partidos, uma meia dúzia de partidos. A pluralidade é importante. É importante, isso é uma previsão constitucional, isso aí é impossível de não existir essa pluralidade partidária, isso aí é uma questão praticamente dentro da nossa conjuntura aí constitucional irreversível, não tem como mudar essa pluralidade partidária. Bom, nós vamos a um rápido intervalo, professor. Na sequência, nós retornamos aí, já como o senhor falando, então, né? O senhor apresentando aí a sua ideia. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos, um instante só. Lá e cá, voltamos já. Retornamos aqui com o nosso espaço Cidadania em Pauta, aqui pela TV Araucária. Nosso abraço também a você, assinante, que está conosco. E voltamos a conversar com os nossos convidados desta noite.
O professor Elias Dalabrida tem algumas considerações importantes, não é, a fazer também para contribuir nessa discussão a respeito aí desse grande número de partidos políticos. Mas tem uma história, nós ficamos um tempo considerável da nossa história com 2 partidos políticos, não é, professor? Exatamente, eu abordo isso na minha tese de doutorado, a transição democrática no Brasil, que é o primeiro capítulo da minha tese. Justamente nós saímos de um bipartidarismo, né, da Aliança Renovadora Nacional, partido oficial da ditadura militar, e depois o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era um partido permitido pela ditadura. Graças à luta dos movimentos sociais, de igrejas cristãs, né, dos movimentos da teologia da libertação, das comunidades eclesiais de base, dos sindicatos, dos movimentos estudantis, né, dos movimentos de esquerda e da cidadania como construção, que se rompeu esse entulho autoritário e se permitiu, portanto, uma luta muito grande, onde houve a abertura e, consequentemente, a formação de partidos. Saímos do bipartidarismo para a emergência de uma multidão de partidos. Eu creio que são importantes, o próprio princípio constitucional colocado aqui pelo Dr. Arthur, do pluralismo político, é importante, mas se questiona a questão da imensidade de partidos, da falta de ideologia desses partidos, da falta de um programa sólido, não seja um programa apenas de enfeite, do formalismo desses programas, apenas para registro e obrigatoriedade jurídica, mas sim de um programa que reúna a participação popular. A participação popular ela é importante porque está aí das bases fundamentais do nosso curso, que é a valorização do cidadão na política. Porque nós saímos, como o senhor mesmo disse, não é, com 2 partidos, né, Arena e MDB. O MDB funcionava mais como uma espécie de um guarda-chuva, não é, onde todas as ideologias estavam em um único partido, não é? Eram socialistas, comunistas, etc., não é? Liberais e tantos outros, agregados todos em uma única sigla, né, de oposição, né? Que era uma oposição, né, consentida, né? Consentida. Que era do MDB, aí a época que, a partir aí dos anos 80, né, aí que vamos ter aí a proliferação dos partidos políticos, que é extremamente benéfico também para a sociedade, mas desde que, não é, professor? Desde que também tenham propósitos e propostas, né, de interesse do coletivo da sociedade. Importante frisar essa questão, Carbone, como o professor Elias estava falando. Até a Constituição de 88 nós tivemos um problema muito sério com a questão partidária no Brasil, e a Constituição, se nós formos estudar ela se preocupou de uma maneira muito forte na questão de proporcionar a questão da pluralidade partidária. São vários incisos, vários artigos, em momentos diversos da Constituição que se preocupa com a questão da pluralidade partidária, devido à questão da ditadura que coibiu isso daí, e hoje tem-se a oportunidade, mas os partidos perderam um pouco da sua essência, perderam suas ideologias. Hoje as pessoas, de modo geral, os cidadãos perderam um pouco da crença nos partidos políticos em função dessas manobras que eles acabam fazendo em prol de um objetivo único, que é chegar ao poder muitas vezes a qualquer preço. Rompem com todos os seus princípios, com toda a sua ideologia que deu a base de sustentação de um partido inicialmente, e acabam se, infelizmente, uma palavra um pouco pesada, acabam se corrompendo, né, por questão, não se corrompendo na questão exclusivamente financeira, se corrompendo nos múltiplos aspectos aí, e principalmente na questão da essência daquilo que fundou o partido, e acabam perdendo a credibilidade junto à sociedade. Isso tem prejudicado em muito. Os partidos têm que fazer uma reflexão muito grande para que voltem às suas raízes e tenham uma postura realmente fidedigna àquilo que se propuseram realmente de representar aos cidadãos. Professor Paulo. Essa é uma questão do pluripartidarismo, uma questão interessante, né? Porque ela representa a nossa sociedade como um todo. Nós somos uma sociedade plural. Agora,
Eu sempre digo que os extremos não são bons, né? O fato de você ter hoje, como foi frisado aqui, um conjunto muito grande, um leque muito grande de partidos, você perde a essência, você perde linhas. Você tem partidos hoje que, infelizmente, são partidos de aluguel, né, que são utilizados só para receber o fundo partidário. Só para receber o fundo partidário. E esses partidos às vezes não representam a comunidade. Eu sempre gosto de frisar que tudo que somos e tudo que nós representamos é em função da comunidade em que vivemos. Então, quer dizer, se eu tenho um partido político, ele necessariamente ele precisa representar a minha comunidade. Então, talvez esse pluripartidarismo desregulado é que está desvirtuando as coisas. Porque é impossível você ter assim um leque de partidos e um leque tão grande que não represente a sua comunidade. Então o que está acontecendo? Tem uma distorção aí. E nós trabalhamos dentro dessa perspectiva. Nós somos, né, de uma linha onde nós temos todo partido político, toda organização precisa representar a comunidade. Porque ele nasce numa comunidade, nasce na essência. É partido, é clube, é igreja, é escola, tudo nasce numa perspectiva de comunidade. Então, é importante que os partidos políticos, como falou o doutor Arthur aqui, o doutor As 32 Elisa, agremiações registradas, né? A vésperas, acho que sei mais algumas. Mais algumas, né? Voltem a representar as suas comunidades, voltem a dar voz às suas comunidades. Isso é importante também, né? Que os partidos políticos, né, eles devam representar, né, um conjunto ou uma parcela da sociedade política, já que são partidos, né? Isso, uma parte, né? Indispensável, Carbon, aproveitando a oportunidade aqui, nós não podemos esquecer de reforçar aí o convite dos espectadores, telespectadores, a participarem conosco, né, da Escola Diocesana de Fé e Política, a virem participar das aulas com o professor Paulo, com o professor Elias, comigo, com o professor Carbone também, que vai estar ministrando matemática nesse semestre. Existe ainda vagas às pessoas interessadas, é um curso semestral, estamos no 4º módulo, mas os módulos são independentes entre si, então as pessoas podem iniciar nesse presente momento. Tivemos apenas uma semana de aula até agora, então estamos no início, ainda temos a oportunidade ainda de ofertar algumas vagas. Você que está ouvindo e que despertou um interesse, uma curiosidade, venha participar conosco. As aulas são às sextas-feiras e segundas, né, ou segundas e sextas, das 19 às 22h30 na segunda-feira, e às sextas das 19 às 20h30, né? E é certificado pela Unicentro. É bastante interessante isso aí para somar na questão curricular dos acadêmicos, em especial, que tem interesse em fazer a questão das horas complementares. Bom, aproveitamos, né, agradecemos também os nossos convidados, né, nesta noite, deixamos agora cada um para algumas considerações, começando pelo professor Elias da Labrida, que quer fazer questão também, né, de reforçar aí que o nosso assinante também, né, participe também, convide os amigos, os vizinhos, para que possam participar também da Escola Diocesana de Fé e Política, que está lá no prédio da Rádio Cultura, edifício Nossa Senhora de Belém. Professor Elias. Agradeço a oportunidade e convido mais uma vez os cidadãos e cidadãs da região que venham prestigiar, que venham enaltecer, que venham aproveitar o máximo possível às segundas e sextas-feiras o curso de Ciência Política, essa parceria entre a Unicentro e a Diocese de Guarapuava. Muito obrigado. Professor. Bom, já enfatizamos a questão do convite, né? E pedimos aí quem tiver interesse em nos procurar. Funcionamos ali no edifício da Rádio Cultura, né? Que é na rua 15 de novembro, ali na frente à Catedral da nossa cidade de Guarapuava, e estamos trabalhando ali à disposição de quem tiver interesse em vir participar conosco. E para viver melhor em comunidade, nada melhor do que participar também das suas aulas, não é? Sem dúvida, primeiro quero agradecer a oportunidade de participar aqui, e quero convidar a todos, aqueles que são interessados, as pessoas de bem, as pessoas que estão na comunidade, que estão no dia a dia da sua comunidade, do seu bairro, da sua quadra, da sua igreja, do seu clube, que venham conosco, venham para a Escola de Fé e Política. Vai ser um crescimento mútuo. Eu sempre digo que quando a gente ministra aula, a gente aprende junto. Eu aprendo muito, então eu gostaria de dividir um pouco o que eu tenho com os colegas, com as pessoas, com os alunos, e convido que venham, para a gente crescer junto e fazer sempre uma comunidade melhor, um lugar melhor para a gente viver. Muito obrigado. Aproveite e inscreva-se também, né? E venha participar dessas discussões também, dessas conversas que nós temos às segundas-feiras, né? Das 19 às 22h30, e às sextas-feiras das 19 às 20h30. As matrículas ainda estão abertas, né? Para isso é só chegar lá no edifício Nossa Senhora de Belém,
tanto na sexta ou mesmo na segunda-feira, e fazer a sua inscrição e participar. Tenham todos uma boa noite, um grande abraço e até a próxima.